Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Jogadora. Esse é o episódio de estreia. Obrigada a todos que estão aqui acompanhando. É um podcast em que a gente vai pegar aí personalidades do futebol feminino, as pessoas que estão à frente dessa modalidade, e tentar trazer ao máximo aí quem são essas pessoas, o amor pelo futebol feminino, uma modalidade que a gente quer incentivar cada vez mais. E para começar, eu não podia trazer outra pessoa que não ela que tá aqui na minha frente, que é uma pessoa que me oportunizou conhecer o futebol feminino, além de jogar também, conhecer os bastidores, viajei com ela, né, pra fora. Então, assim, é uma pessoa que eu não podia ser diferente, porque faz parte da minha vida. Duda Luizelli. Duda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Pra mim é muito importante tu ser a primeira pessoa a estar aqui. Bem, para mim assim, é um motivo de orgulho, né, Nani? Porque hoje a gente vê tantas pessoas, tantas meninas que passaram pela escolinha, que conseguiram fazer sua vida, seja na carreira de futebol, seja na carreira esportiva, seja na parte de gestão, ou seja, são milhares de meninas, mais de 20 mil meninas que passaram pela escolinha, que hoje está fazendo 31 anos, né? Realmente a escolinha aí, né, fez eu conhecer uma das minhas melhores amigas, por exemplo, e fez eu conhecer a Marta, né? Então, assim, realmente, vou até começar perguntando pra ti sobre isso, né? Sobre a escolinha da Duda. Em que momento na tua vida tu pensou, não, agora eu vou montar uma escolinha de futebol para realmente dar essa oportunidade para as meninas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Na época que eu jogava futebol, a gente não conseguia viver do futebol, né? A gente ganhava lá e até ainda ganhava lá razoavelmente e tal, ok, mas tu não vivia só daquilo. E quando eu fiz educação física, eu me formei com 22 anos. E aí eu comecei a ver, poxa vida, tá na hora de a gente começar esse futebol feminino, que não existia nada no Rio Grande, não existia nada no Brasil, né? E aí teve um período de quase 11 anos que eu jogava e resolvi ter a ideia de fazer escolinha de futebol. Então, a primeira escola de futebol feminino da Duda aconteceu no Partenon Tênis Clube. E lá, quando a gente conseguiu pegar a mídia toda que nos ajudou a impulsionar, a gente colocou 400 meninas no primeiro dia, assim, no ginásio, correndo em volta. Foi uma loucura total, né? E na época eu ainda jogava na Europa, então foi numa das minhas vindas para cá que a gente abriu. E aí depois, lá pensando, e quando a gente começou aqui, eu falei, não, tá na hora de eu abrir uma escolinha, de eu montar uma escolinha, eu dar oportunidade às meninas de começarem a jogar futebol. E aí foi quando a gente começou o primeiro contrato no Inter. Ele já tinha, desde o primeiro dia, a escolinha, junto com montar a equipe, formar as meninas que no primeiro momento saíam todas da escolinha, era uma seleção da escolinha. E depois, aos pouquinhos, a gente foi evoluindo até hoje tá onde tá, entre uma das melhores equipes do Brasil. E esse momento que tu tava na Europa, né? Como tu fez pra conciliar isso? E como foi tua ida pra lá na Itália, né? Como foi isso, assim? Como foi jogar em outro país naquela época em que o futebol brasileiro, né, não é que nem era hoje, enfim, qual era a diferença também do futebol lá? Bem, como é que aconteceu isso, né? A gente teve um período, eu só começando assim a minha história rapidamente, eu era vizinha do Valdomiro, por isso eu comecei a gostar de futebol e do Inter, né? Bom, e aí com 13 anos eu participei do meu primeiro campeonato brasileiro. Com 13 anos, né? Então, e no meu primeiro campeonato brasileiro, decisão do terceiro e quarto lugar, eu não tinha jogado ainda nenhum jogo, faltava 15 minutos para acabar o jogo, ele me chamou como um prêmio para mim, que treinava sempre, né? E Duda, vai lá, entra e fica tranquilo. O jogo estava 2-2 contra o Saad, que na época era um grande time naquele momento. E a minha primeira bola, eu faço um golaço, aquele gol que o Pelé não fez. Que eu dei um rabo de vaca na goleira, né? A bola pegou na trave e entrou. E depois ali eu nunca mais saí. Só que depois, logo em seguida, o Inter acabou o futebol feminino. O futebol feminino ele teve 3 fases no Internacional. E essa foi o segundo momento que o futebol feminino acabou no Inter. E a gente jogava muito futsal e tal. E lá, quando eu tinha meus 22, 23 anos, surgiu um campeonato, uma seleção gaúcha que resolveram fazer. E aí, eu participei da seletiva. Primeiro toque na bola, já me tiraram pro lado. Não, pode vir que tu já... ok.
E aí a gente teve um campeonato que aconteceu até em Capão da Canoa, foi no litoral. A gente conseguiu até botar muita gente no Mariscão lá. Eu me lembro disso até hoje, que quando acabou o jogo eu fiquei de top e de leg, assim, de bermudinha por baixo, que minhas camisas sumiram, assim, né? E ali tinha um empresário, né? Que se chamava Emir Parisotto, que foi quem acabou me levando para a Itália. E aí foi quando começou toda a história. Acabei ficando no Milan uma temporada. E lá, quando eu fui, o Camarão já foi junto comigo, porque ele também jogava Com quantos anos conheceu o Camarão? Eu conheci o Camarão com 21, né? Eu tava na faculdade. Foi na faculdade. Ele também. Ele também. E eu só fui dar bola pra ele porque ele tava com uma chuteira na mão. E na época as chuteiras eram todas pretas e brancas. E casualmente ele tava com uma chuteira colorida da Diadora na mão, que tinha o Diadora assim em verde limão. Eu falei, pá, que chuteira é? Foi por causa do futebol ainda, né? Não tinha como não ser. E aí, voltando, a gente acabou indo pra Itália. Aí o meu segundo ano no Verona foi legal, porque o time já era um time muito bom. Tanto que no ano seguinte acabou sendo campeão italiano, né? Com a Sissi até. E aí ele acabou jogando futsal e eu futebol de campo, e a gente ficou um ano lá super bem. Bom, a gente casou na Itália, né? Porque eu tinha cidadania italiana e ele precisava da cidadania para conseguir jogar na Itália. A gente acabou casando aonde na igreja, no civil, na tumba de Romeu e Julieta, que é um lugar famosíssimo, né? E de um lado era o meu time, do outro lado era o time dele, fazer um ola. Foi muito legal, porque não tinha família, não tinha nada, o objetivo era só, né? E acabou sendo algo muito legal, enfim. E a gente tá aí até hoje, né? E naquela época, assim, a diferença... Tu levou um choque de realidade quando tu foi pra Itália em relação ao futebol? Naquela época, qual é a grande diferença da Itália pro... São duas grandes diferenças, assim, que... Naquela época, principalmente. Uma, a questão de organização, porque eu já sabia o dia que eu ia voltar, o dia que eu ia ir, o dia quando que... Tudo... Sabia o dia que eu ia voltar pras férias, né? Não tinha como trocar. Então, a questão de organização, que hoje eu vou te dizer que o Brasil, ele tá... Nem se compara, né? E a questão de velocidade lá. Enquanto que aqui tu fazia o aquecimento, abre, dá 2 pulinhos, abre. Lá tudo é rapidinho, tudo é veloz. E lá eu acabei me machucando até, né? Então, até tive uma lesão séria de rompimento de tendão de Aquiles. E isso acabou me prejudicando um pouco. Quanto tempo tu ficou fora? Eu fiquei quase 4, 5 meses, assim. Isso foi no Milan ou no Verona? Foi no Verona. No Verona. E isso acabou me prejudicando um pouco. E também tinham as convocações da seleção brasileira, que eram muito longas. Eram convocações de quase 3 meses. E isso também, obviamente, que o time que te pagava e que te tinha lá como uma estrela... como assim, Duda? Né? Então, até em algum momento teve uma outra convocação que a gente teve que abrir mão. Então, isso foram coisas assim que acabaram te atrapalhando, que hoje não acontecem mais, né? Existem datas FIFAs, enfim, hoje é outra realidade, é outro mundo, né? Só a gente que realmente viveu o futebol feminino lá no início, na raiz, né? Sabe a grande diferença que está agora, e a diferença ela é só cada vez melhor e cada vez, e as meninas estão tendo cada vez mais visibilidade, enfim, tudo está crescendo. Até naquela época, tu chegou a ter alguma referência de alguém que jogasse futebol feminino? De alguma mulher jogando? Ou realmente a questão do Valdomiro, só o masculino? Eu tinha alguns ídolos na época, né? Tu vê, meus ídolos era Roberto Baggio, que era o grande craque na época, né? Da Itália. E a nível feminino, eu gostava muito da Michelle Enkers, que hoje ela trabalha no Orlando Pride com a Marta, com a Aline, né? E eu gostava muito de ver ela jogar, ela era aquela 10 clássica, assim, né? Agora, pra mim, sempre, a minha grande jogadora, a jogadora com quem eu joguei, pra mim, uma das melhores do mundo, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, foi a Sissi. Que tinha uma canhota fantástica, que sabia, que desequilibrava o outro time, que é o que nos dava vantagem pra gente conseguir atacar e fazer muitos gols, né? Que na época acontecia muito. E essa tua parceria com a Sissi, como era fora do campo, assim? Como é que eram as resenhas naquela época na seleção? Eu sempre fui muito reservada, assim, né? Eu nunca participei muito
da hora, assim, o fora de campo, eu sempre fiquei mais comigo, sempre lendo, ou na época não, nem me lembro se tinha computador, né? Mas enfim, estudando, né? Porque eu estudava sempre. Fazia faculdade. E era algo sempre difícil, porque tu tinha que estar estudando sempre, era muito tempo fora da escola, enfim, né? Então, mas eu acho que foi super legal. Até hoje, antes da pandemia, ainda ia com muita frequência aos Estados Unidos. E é sempre que possível a gente vai lá para o lado de São Francisco, que é onde mora a Cici e a Tafa, há muito tempo, porque a gente tem uma amizade legal e a gente acaba levando as meninas. E algumas meninas que ficaram lá até estudando até hoje, tiveram a oportunidade de se formar nas universidades americanas. Vou até contar uma história que eu fui com a Duda pra Disney e fomos assaltados nos Estados Unidos. Não sei se tu lembra disso, que arrombaram nossa van, quebraram o vidro da van. Foi um caos, levaram, assim, a gente recém tinha passado na loja da Nike e já levaram tudo. Tem alguma outra história, assim, dessas tuas viagens pros Estados Unidos com o pessoal, assim? O que tu achava, o que era alguma coisa divertida que tenha acontecido? Tu já levou tantas meninas pra lá? Poxa, é todo ano, né? A gente faz essa viagem. Inclusive, agora pro ano que vem a gente já tá marcando uma nova, né? E agora tu me pegou, Nani. Eu sou péssima dessa parte, assim, de lembrar, né, algumas histórias. Mas certamente todas as nossas viagens, eu acho que o mais legal que tem é que qualquer pessoa que viaja com a gente, porque a gente não faz só Disney, a gente faz Beto Carreiro, a gente faz Rincão do Coelho, né? Rincão. Então a gente tem muitas viagens que são, assim, fixas da escolinha, e a gente tem certeza que quando a gente volta, de cada viagem que a gente volta com 50 grandes amigos a mais, né? Ou com 100, se vai 2 ônibus, enfim. Porque são viagens fantásticas, e onde a gente tem a oportunidade de conversar, de tomar café, de viver, né, aqueles dias juntos, né? Então eu acho que isso são coisas que... E eu acho que essa parte, assim, que a gente tem, às vezes a gente fica um pouquinho mais retraído, mas na hora que a gente viaja, que a gente está ali brincando, comendo, se divertindo, a gente está todo mundo junto, e eu acho que isso é fantástico. Até as viagens pro Rincão, pô, me convida pra ir lá a próxima vez. Era muito legal ir pro Rincão do Coelho. E tu falou um pouquinho antes sobre tu ser mais reservada na época, né? E hoje, como é que é a Duda, né, fora do trabalho? O que tu gosta de fazer? Como tu passa tempo com a família? Na verdade, hoje, o meu trabalho, ele sempre foi muito intenso, né? Eu nunca tive horário, assim, botar o dedinho ali das 7 às 7 da noite. Eu sempre... Até porque eu tô sempre procurando coisas novas, eu tô sempre no computador, né? Inventando outra coisa. Então, a minha vida, ela é muito intensa. Então, sempre quando eu tenho momentos de tranquilidade hoje, eu gosto de ficar em casa com os meus filhos, com meu marido, fazer um churrasquinho ali, né? A gente mora num condomínio familiar, então minhas irmãs moram, minha mãe mora junto hoje, então a gente mora todo mundo junto ali. Então, quando eu tô, sempre o churrasco domingo, daí eu já organizo, enfim. Então, eu acho que... Mas eu gosto de ficar ali no meu lugar, né? Eu me sinto bem. E, obviamente, que a gente sempre tem aquela parte que a gente viaja também. Agora, alguns dias atrás, a gente estava em viagem da família. Mas a gente sempre procura estar entre nós, não expor isso publicamente, enfim, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado, assim. E a importância da família na tua vida, né? E no futebol feminino no geral. Porque a gente vê a Gabi, que agora também super envolvida, ex-jogadora, enfim. Desde criança, tu teve esse incentivo dos teus pais? Com certeza, o meu pai Bom, a gente era vizinho do Valdomiro e a gente estava sempre juntos, né, com ele. Quando eu comecei a caminhar, já me deram uma bola, e aí eu ficava ali com os jogadores do Inter, tudo na época. Eu tenho fotos com o Valdomiro, com o Lula, Claudio Miro, tudo no colo deles, brincando, né? Então eu ia para os treinos, jogava bola com ele, porque na época ele não tinha filho, então, e meu pai sempre junto ali, enfim, participando disso, meu pai, minha mãe, né? Minha mãe, no início ela era um pouco, não, essa guria não pode jogar, mas depois ela viu que era o que eu gostava, e hoje eles... Sempre, né, meus pais sempre me incentivaram a fazer aquilo que a gente gosta, porque eu acho que a gente fazer aquilo que a gente gosta é o que vale, e é o que faz com que a gente tenha sucesso até hoje. E como tu passou esse teu amor pelo futebol feminino pra Gabi? Poxa, porque a Gabi, ela é praticamente, ela é minha irmã e quase minha filha. Minha filha é minha das minhas outras 2 irmãs, né?
Então, quando a Gabi começou a caminhar ali também, ela já, com 6, 7 anos, ela já estava na escolinha, porque a gente já existia a escolinha da Duda, né? E aí ela já começou ali junto com a gente a jogar com as meninas maiores e tal. Então, ela chegou... Tu vê, uma jogadora que, ela, no caso, ela não tinha o dom do futebol, né? Mas ela, por fazer escolinha desde pequena, ela tinha direita, esquerda, e ela era uma menina muito empenhada. Ela chegou a uma seleção brasileira sub-17, eu não me lembro se na sub-20 ela chegou a ser convocada em algum momento, mas, ou seja, é uma menina que sempre foi atrás, né? E sempre buscou muito. E a Gabi ela acabou começando educação física, mas depois ela acabou se formando em administração. E hoje, se não fosse a Gabi na minha vida, porque é ela que cuida de todos os meus projetos, é ela que cuida da parte administrativa da escolinha. Então, ela que deixa a Duda ser 100% correta, né? Então a gente hoje faz uma parceria muito legal, tanto nos projetos sociais quanto na escolinha, e fora os pitacos que eu dou lá na federação para ela. É questão esses aí é de brinde. É de brinde, só uma ajudinha. Boa. E tu falou da federação, né? Como foi aquele momento de voltar pro Inter? Né, de fazer o projeto do Inter voltar a acontecer ali em 2017. Por quanto tempo isso foi planejado? Com quem tu teve essa abertura para poder voltar? Bem, na verdade, deixa eu me lembrar, assim, a gente tinha... todo ano que o Inter voltava, que é desde quando parou. Todo ano que começava, vinha um novo presidente. Eu lá com o meu projetinho, descobria quem era, tal, ia lá, falava. Na época não tinha rede social, não tinha nada, né? A gente tá falando aí de 20, 30 anos atrás. Todo ano eu ia lá, e todo ano eu ficava lá enchendo o saco. Até que chegou 2017 com o Marcelo Medeiros, né? E ele já sabia que em 2018 era obrigatório o futebol feminino. Então o Inter, ele veio já, preparado. Obviamente que por causa da lei, mas ele já pensou um ano antes. Não, vamos começar agora para começar na frente dos outros, tal, enfim, né? Porque o Grêmio, ele já tinha vaga, porque fizeram uma seleção, enfim. Então, tu lembra como é que foi isso? Porque eu jogava no Duda Canoas e metade do Duda Canoas virou Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio, ele tinha vaga, eu não me lembro que era por causa do ranking, eu não me lembro agora se era o ranking de federação ou ranking gaúcho, enfim. E o Grêmio estava na frente do Inter, o Grêmio tinha vaga. Então, o Neco, na época que coordenava o futebol feminino, acabou ajudando o Grêmio a montar ali. Foi uma seleção, da verdade, né, que foi. E a gente começou do zero naquele mesmo ano. Aí a gente tava lá. As peneiras. Eu, a Tati, a Suelen. Aí a gente falava, vamos fazer uma peneira, tal. E a gente fez fazer uma peneirinha, assim, de um dia, tá, uma avaliação. E apareceu lá mais de 700 meninas, era a fila. Quando eu vi, tinha até os ambulantes vendendo em volta. Virou uma coisa assim que a gente não acreditou, né? E aí a gente viu que o futebol feminino... esse futebol feminino, acho que agora vai, hein? Como é que foi esse sentimento lá de ver tanta gente? Porque eu me lembro de chegar lá, porque eu ajudei nas listas, se eu não me engano, dos nomes das meninas que estavam chegando. E não parava de chegar a menina. E gente de várias idades, assim. Como foi o sentimento pra ti? Como é pra ti, assim, que viveu uma época muito difícil do futebol feminino? Claro que a gente ainda tem muita dificuldade. Mas ver algo... ver isso, assim, ver uma mudança. Eu acho que o futebol feminino, ele me emociona em todos os momentos, né? Mas aquele momento foi um momento fantástico, porque tu imagina assim, eu tava do lado esquerdo, né, onde a gente ficava fazendo a avaliação das meninas e não parava de chegar gente, e a gente e o pessoal ia entrando e com segurança, tudo para não entrar, e em algum momento alguém me chamou do outro lado da cerca, assim, do outro lado onde estavam os pais, tudo era uma multidão, assim, e quando eu fui pro outro lado, assim, aquele povo veio, assim, do outro lado da grade, né, meu Deus do céu, né? Eu acho que eu fiquei ali uma meia hora tirando foto, enfim, até que conseguiram me resgatar e eu voltar para as avaliações. Então, acho que esse sentimento de dar oportunidade, ele sempre fez parte de mim. E não tenho nenhuma dúvida que ali foi um outro grande momento do futebol feminino, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver
A equipe, obviamente, que ainda era muito amador, porque ainda os professores eram estagiários, era praticamente eu e a Tati que coordenava a escolinha, coordenava o sub-14, sub-17, o adulto, e eu começava de manhã e ia até quando podia parar, né? Mas eu acho que alguém tinha que começar, né? E só podia começar alguém que realmente era apaixonado pela modalidade como a gente era. Então, tá aí. Hoje eu fico muito feliz de ver esse sucesso, mas eu ainda quero ver um Beira-Rio lotado. E eu acho que isso, não sei se lotado, mas eu tenho certeza que nós vamos bater recorde de público ainda este ano. Quem sabe aí nos grenais finais do Campeonato Gaúcho, que vão ter 2 grenais, com RBS, Sport TV, e todo mundo que apoia o futebol feminino, né, com os podcasts, enfim, eu acho que a gente vai bater recorde de público, e essa é a nossa ideia, é o meu sonho, assim, ainda esse ano, que isso aconteça. Eu ia perguntar, esse é o teu grande sonho a curto prazo, assim? Um Beira-Rio mais cheio pra ver as meninas. Eu acho que... E quem sabe daí já a médio, longo prazo, quem sabe um Beira-Rio cheio com o público realmente engajado na modalidade, pagando, que seja um valor pequeno, que nem acontece hoje no Corinthians, né? Que só uma renda de um jogo praticamente paga uma folha salarial das meninas, né? E aí daqui a pouco tu poder trazer algumas meninas do exterior, enfim. Bom, e aí já é papo para quem sabe um outro programa, né, Nani? E fora do futebol, assim, tem alguma coisa que tu quer realizar? Algum sonho que seja? Eu, nesse momento, assim, da minha vida, né... eu diria assim que no futebol feminino eu cheguei no máximo que eu poderia dentro do Brasil. Não existe cargo mais alto daquele que eu cheguei dentro do futebol feminino. Sou extremamente realizada por ter a oportunidade de ter comandado uma Marta, uma Formiga, enfim, meninas jovens numa Olimpíada, né? Então, eu sou extremamente grata a Rogério Caboclo, que foi o presidente que nos levou, né? Ao Noveleto, que é o nosso vice-presidente hoje da CBF, que também fez parte desse contexto. Enfim, foi um momento fantástico e inesquecível, né? Tu tá ali numa Olimpíada. Então, eu acho que eu cheguei no máximo que eu podia. E agora, o que eu percebi? Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que mudar, né, nessa questão das políticas públicas, nas políticas do esporte, né, Nani? Então, agora eu vou tentar um novo caminho dentro da política, mas nunca esquecendo o esporte, nunca esquecendo o futebol feminino, nunca esquecendo o futebol, que é a minha veia, que é a minha raiz, que é a minha paixão. E tu falou sobre a questão da CBF, né? Como foi esse convite para ir para a CBF, essa decisão de sair do Inter? Bem, foi um convite assim que ele veio, né? Teve um dia de manhã que o Norberto me ligou, que era o nosso vice-presidente. Duda, o pessoal da CBF, mas eu já sabia, né, que eles tinham interesse e que eu seria uma das entrevistadas. O presidente, na verdade, entrevistou 3 pessoas. E aí eu falei assim, vamos lá ouvir o que ele tem para falar, tal, enfim, né? E eu fui. Foi bem... foi mais um momento emocionante da minha vida dentro do futebol. Eu fui ouvir e tal, e na verdade eu fui lá, conversei com ele e tal. Foi um dia, fui lá, conversei e voltei. Mas quando ele foi lá e me falou o que eu ia fazer, tal, como é que era, como é que não era, eu na verdade não aceitei. Eu falei, presidente, eu vou pensar em casa, vou conversar com a família e tal, mas eu acho que não vai dar. E aí eu vim pra cá, meu Deus, aí foram assim, eu acho que uns 3 dias sem conseguir dormir. Ai, meu Deus, e agora? Eu sempre quis isso, agora eu não vou ir, né? Seleção. E aí deu mais uma semana, eu acho, era dia do meu aniversário.
E eu acabei ligando pro Noveleto. O Noveleto disse pra ele que eu vou aceitar. Que tá decidido, que eu não vou perder essa oportunidade. Depois, se eu não gostar, o que vai acontecer, eu vou voltar. Sim, volta. E deu tudo certo. Uma semana depois, né, no dia 1º de setembro, a gente estava sendo apresentada pro mundo, né? Uhum. Foi a matéria mais vista da CBF durante todo o período de Rogério Caboclo. Foram 280 capas de jornais no outro dia, né? Porque ele não só trouxe 2 mulheres para coordenar o futebol feminino, quanto foi anunciada a equiparação das premiações do masculino com o feminino. Então foram 280 capas de jornais, foram mais de 2.000 e poucas matérias que saíram em todos os jornais do mundo. A CBF nunca teve o nome citado tantas vezes por causa disso. Então foi motivo assim de muito, muito orgulho, né? Eu poder fazer parte disso, né? E essa semana de tomar a decisão ali, né? De voltar atrás. Quem te incentivou, assim? O pessoal ao teu redor disse, não, vai, Duda, pelo amor de Deus. Eu acho que naquele momento, eu não tenho nenhuma dúvida que meus pais... que sempre me apoiaram, né? Eu acho que sempre tiveram junto comigo, as minhas irmãs, o próprio Camarão, né? Também um dia eu estava na academia lá e os pais da G faziam academia comigo, também tiveram lá, vamos lá, não perde essa oportunidade. Eu falei, meu Deus, tá, vamos lá então. Aí foi quando eu liguei e aí acabou dando tudo certo, acho que foi fantástico, eu acho que a gente fez várias coisas legais, né? Que a gente pôde concretizar. Obviamente que aí trocando uma gestão, né, trocando um presidente que realmente queria que o futebol feminino fosse o número 1 do mundo o mais rápido possível, aí vem uma outra gestão, vem outro pensamento, e aí agora a gente só tem que ficar torcendo para que dê tudo certo. Isso que eu ia te perguntar, a tua saída de lá, assim, tu chegou a ficar decepcionada, ficou chateada naquele momento, tu tava esperando? Não, na verdade foi uma surpresa enorme, eu jamais imaginava, né? Foi no início foi na primeira semana de janeiro, né? E foi uma ligação, assim, e só simplesmente, Duda, estamos trocando e tal. Beleza, fiz alguma coisa errada? Não, uma decisão do presidente, que é um sistema presidencialista. Beleza, obrigada, tchau, play, desligou o telefone. Então foi bem assim. Sem explicação nenhuma. Sem nenhum tipo de explicação e talvez depois a gente pensando, refletindo, né? Talvez porque a gente quer muito, a gente queria muito, a gente queria cada vez um futebol feminino melhor, cada vez mais condições para as meninas, para as comissões técnicas, que elas cada vez tivessem mais jogos, né? Mas obviamente que em nenhum momento foi conversado com a gente, faz isso, faz aquilo, vamos por essa linha ou não, né? E a gente estava, inclusive, fazendo tudo o que eles pediram, segura um pouco, não faz... Mas eu acho que, às vezes, quando a gente não tem empatia com algumas coisas, talvez isso possa acontecer. Talvez tenha faltado um pouco de política. Por isso que eu vou fazer um cursinho agora, nos meus próximos anos, para que isso não falte mais. E lá dentro da CBF, né, o que tu acredita que tu mais tenha colaborado? Né? Qual função tua, assim, tu diz, não, isso aqui eu realmente mudei? Eu acho que, dentro do meu período, eu acho que quando a gente teve ali a questão de equiparação de salários e em algum momento tentaram tirar e a gente foi lá e buscou de novo, mantemos e batemos o pé e brigamos contra tudo e contra todos, que foi justamente na Olimpíada, eu acho que ali foi uma grande vitória do futebol feminino. Minha Duda, talvez contra algumas pessoas, né? Que já não estavam mais, diga-se de passagem, Rogério Caboclo, já estava um período ocioso de presidente dentro da CBF. Mas eu acho que a gente fez muitas coisas legais, como a gente começou a criação do Pathway, né, dentro da seleção brasileira. O que era? A gente estava organizando o caminho das seleções brasileiras. O que teria que fazer na Sub-17, na Sub-20, na adulta. A gente colocou relatórios, né? Sempre depois das convocações, tinha os relatórios de todas as convocações. Algumas coisas básicas que não tinham, e a gente começou a ter. Obviamente que o calendário, até o jogo agora da Suécia, que o Brasil teve no último, já estavam praticamente todos alinhados. Pronto. E mesmo assim a gente tinha uma grande dificuldade.
que foi quando eu saí ainda, né? Que a gente ainda tinha... O Brasil, ainda no final do ano, era bandeira vermelha. Ninguém queria jogar com o Brasil, né? Por causa do Covid. Então, nós ainda tínhamos essa dificuldade. Então, hoje é muito mais fácil tu ter um calendário de 2 anos já programado, organizado, né? Mas a gente ainda tinha um problema muito sério. Então, eu acho que uma das nossas grandes dificuldades foi cada viagem era uma surpresa. Porque sempre tinha alguma coisa do Covid que a gente tinha que cuidar, mudar. Poxa, a gente foi para a Austrália em algum amistoso que a gente não pôde sair do hotel, ficou todo mundo lá dentro, recluso, a gente foi lá jogar. E uma das coisas mais legais que teve foi a torcida brasileira na Austrália. Quando acabou o jogo, foi empate o jogo. Se tivesse mais 5 minutos, o Brasil tinha ganho o segundo jogo. E tu viver aquela torcida ali gritando, sou brasileiro, com muito orgulho. Poxa, tu vê aquilo lá, eram coisas que te emocionavam e te faziam chorar, né? Então, acho que alguém que gosta do futebol feminino, alguém que vive futebol feminino, tem algumas imagens e algumas situações que a gente não vai esquecer nunca. Como foi nessas Olimpíadas a questão do vestiário ali? Como é que era o sentimento das meninas de estarem num lugar disputando uma Olimpíadas, né? Muitas das meninas já tinham jogado uma Olimpíada, né? Mas eu me lembro de um momento único, que quando a gente foi pro primeiro... a Pia e a Marta, que a Pia e a Marta iam participar da conferência... Não é... Do primeiro dia da entrevista. Da entrevista naquela pré-jogo, né? E aí a gente foi, só que a gente chegou lá bem antes, e a Marta, ela levou um cavaquinho dela, assim, e tava sentado tava a Laura, né, que é assessora de imprensa, a Pia tava quase dormindo, assim, numa coisa, e a Marta começou a tocar uma música no cavaquinho, que depois, até no final, quando a gente foi desclassificada, eu lembrei daquela música. E ela acabou até indo pro Instagram da CBF, porque fazendo uma referência, tipo assim, que se um dia ela não tivesse mais lá, ela gostaria de continuar vendo o futebol feminino cada vez mais forte, né? Então, eu acho que são momentos assim que eu tava lá e eu vi isso, né? E eu chorei junto com ela, porque ela se emocionou, não conseguiu cantar a música até o final. Então, enfim, eu acho que tem muitas lembranças legais e eu só vejo lembranças legais. As lembranças ruins foram com os homens aí que, infelizmente, comandam o futebol brasileiro. E tu acha que isso ainda é algo que faz o futebol feminino ficar, às vezes, dando passos para trás por causa desses homens, assim? A gente sabe que são homens, né? A gente pode falar isso, todo mundo sabe. Por que tu acha que existe isso, né? Tu acha que é um preconceito? Tu acha que tem um medo por trás de não conseguirem ter um controle, que nem eles têm do masculino? Eu acho que as coisas estão mudando, né? Porque eles estão vendo, neste momento, que o futebol feminino vai dar lucro, vai dar rentabilidade para os clubes. Então, eu acho que agora eles estão começando a ver, nós vamos ajudar porque realmente é um produto que vai nos dar uma rentabilidade maior dentro do clube. Não é? Porque antigamente a gente podia ver o futebol feminino, puxa vida, agora vamos gastar o futebol feminino. O futebol feminino é gasto. Eu acho que não. Eu acho que nesse momento o futebol feminino ele é um investimento. Para quem sabe daqui 2, 3 anos a gente não poder vender uma jogadora para a Inglaterra, uma jogadora para os Estados Unidos, enfim. Não sei se nas mesmas cifras do masculino, mas quem sabe a gente já não comece a fazer isso crescer cada vez mais. É algo que a gente tem que ir quebrando, né? Algumas barreiras, assim. Exatamente. Tu lembra de... Vou te perguntar de novo sobre memória, né? Mas, assim, tem algum momento que tenha sido muito difícil pra ti na tua vida em relação a justamente isso? Algum preconceito que tu tenha sofrido? Alguém te falou alguma coisa que marcou, assim, que realmente tenha magoado? Não, eu não me lembro, porque... Na verdade, naquela época, eu acho que o preconceito... Sempre quando eu dava alguma entrevista, vinha sempre o assunto preconceito. Bom, eu acho que hoje o preconceito é uma coisa extremamente ultrapassada, não existe mais preconceito para menina que joga futebol, né? Até porque as coisas têm mudado e mudado muito, né? Mas
Eu sempre procurei, assim, as coisas que me incomodam, parece que o meu ouvido, ele não queria absorve. ouvir. Eu só ouvia as coisas boas. E talvez por isso eu ame a modalidade, eu gosto do futebol feminino e eu faço as coisas, às vezes, com muito prazer, né? E algum outro momento da tua vida, alguma situação triste que tu tenha passado, não em relação ao futebol, algo da tua vida, assim, que um momento difícil mesmo? Eu acho que a saída da CBF foi algo que nunca tinha acontecido comigo. Apesar de que a gente sabia que aquilo ali era uma passagem, né? Era um momento. Mas não se imaginava que fosse daquela forma. Mas hoje, extremamente absorvida e já estamos pronta para a próxima, né? Mas, enfim, eu acho que a gente... são poucas coisas ruins, porque o futebol sempre foi algo que me fez muito feliz, me deixa muito feliz. Hoje, brincando, jogando, não tenha qualquer jogo que eu vá fazer, sempre sai um golaço. Eu me lembro só do golaço, eu nem me lembro que a bola, trupiquei na bola, a bola não conseguia, a guria me deu um carrinho. Eu só me lembro das coisas boas, porque o futebol feminino, ele sempre fez parte da minha vida, seja lá como atleta, seja lá na escolinha, seja lá hoje como gestora, né? E hoje a gente tem um projeto fantástico, aí, um projeto social, então, que a gente atende aí 250 meninas, semana que vem começamos em Guaíba também. Então, eu fico muito feliz com tudo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo o futebol feminino hoje em vários pilares, né? O pilar da formação, que é da escolinha, da seleção da escolinha hoje, que é a base, né? O social, que são aquelas meninas que não têm condições e a gente está ajudando. Então, o futebol feminino, ele me engrandece, me dá só alegrias. E tu falou sobre a seleção bastante. Quais as principais diferenças que tu viu dentro da seleção, no geral, da tua época como jogadora e da tua época depois como coordenadora? Putz, tudo. 100%. Para começar, na nossa época eram 3 meses de convocação. Agora é data FIFA, que não tem jogos e tal. Pô, que legal, né? Não tem jogos em lugar nenhum do mundo. Eu podia jogar na Itália, posso vir pra cá. Não tem jogo, não vai me atrapalhar em nada, né? Pô, hoje, uma atleta de futebol feminino, ela é profissional. Ela treina de manhã, de tarde, se ela quiser treinar de noite, ela vai ter hoje, ela tem todo o amparado, ela é nutricionista, fisiologista, ela tem tudo. Né? Ela pode investir nela, né? Para realmente ser uma atleta de futebol. E hoje a gente vê as meninas, tanto de Grêmio, Inter. Bom, as meninas hoje, dos times da Série A1, todas elas têm potencial hoje para serem atletas 24 horas por dia. Eu acho que essa é uma grande diferença. Essa é a principal diferença, eu acho, né? De realmente... Na tua época como jogadora, tu não podia ser só jogadora. Exatamente. E a gente ainda treinava 3 vezes por semana, ou seja, olha, literalmente era um hobby, né? Não era um atleta, não, era muito amador. Hoje são atletas profissionais, essa é a grande diferença, né? E na tua época como jogadora, em certo momento tu teve que parar, né? Como foi a decisão de parar de jogar? A decisão de parar de jogar foi que eu queria ter um filho, né? Acabaram sendo 2 até, inclusive. Mas aí tem uma história bem legal, porque o meu último jogo foi um Grenal, né? Dentro do Beira-Rio. O Grêmio, na época, trouxe todas as meninas da seleção que eles podiam, Maravilha, Michael, Tânia Maranhão. Nossa! Trouxe toda a seleção brasileira, praticamente todas elas. E nós lá, humildemente, com o nosso time era eu, a Rosana, na época, né? Enfim, daí tinha várias, Paty, Karina, todo mundo, a Tati, todo mundo era nosso time. E o Grêmio ganhava de 3-1 e nós precisávamos do empate para sermos campeãs gaúchas. E nós estávamos aos 22 minutos do segundo tempo e o Ciro, que era o treinador, Ciro Leães, que era o treinador do Davém, só eu, ele e o Camarão sabíamos que eu estava grávida. Parar. Eu estava grávida já. Tu já estava grávida? Quantos meses? Eu estava com 4 semanas ali. Tá. Bem no iniciozinho. E ninguém tinha entendido por que eu não sei. Ele só me olhou assim, e aí, vamos! E aí eu fui na primeira bola, assim, a Michael veio em cima de mim, eu já me atirei, caí. Não, ela chegou meio durinho, né? Pum, vermelho pra ela, foi expulsa, o Grêmio ficou com uma a menos.
E aí na segunda bola, assim, eu lancei a Maria, eu acho, lá no fundo. Aí ela tocou pra Rosana. Eu lembro que a Rosana deu uma janelinha na guria, enfim. Gol. E aí a gente começou 3-2, 3-3, foi um gol meu de cabeça. E a gente acabou ganhando de 4-3 do Grêmio. As pessoas que estavam no Beira-Rio, que devia ser, eram pouca gente, mas era o anel inferior, assim, tinha gente em volta dele praticamente todo, assim, nos últimos andares. Tinha muito sol, era final do ano. E, enfim, quem estava naquele jogo, eu tenho certeza que nunca mais vai esquecer, porque aquele jogo ele foi inesquecível para mim, que joguei, e para todos os colorados que estavam ali. Imagina, uma virada assistindo. histórica, né? E Pô, foi Dudinho legal. artilheiro. E foi legal, porque ali foi o meu último jogo, realmente, assim, né? Enfim, daí foi essa decisão que eu tomei. Hoje meu filho vai fazer 18 anos, né? Eu tenho 50, então tá aí a conta. Passa rápido, né, Duda? Passa rápido, mas o legal é que os momentos, a cada dia ele é diferente, ele é diferente em progressão. E a gente tá muito feliz de ver tudo aquilo que tá acontecendo com o futebol feminino. E sobre os teus filhos, né? Tem o Eduardo e o Renato. E eu sei que o Renato, ele é palmeirense. Sim. Da onde veio isso? Porque todo mundo é colorado. E ele queria ser do contra, né? Ele queria ser do contra. Aí a gente falou assim, ok, cara, tu pode ser do contra, mas vamos fazer o seguinte, ó. Vermelho tu não é, mas azul não. Vamos pegar o verde, o que tu quer ser? Daí a gente deu as opções pra ele, assim, né? Porque ele até era pequenininho, não sabia. E na época o Palmeiras, se eu não me engano, ele tava na 2ª divisão ainda. E ele escolheu o Palmeiras. Bom, a gente já levou ele a São Paulo, ele já viu o jogo da Libertadores em Montevidéu, contra o Peñarol. A gente já levou ele em tudo que é lugar. Ele conhece lá o pessoal do Palmeiras todo. Agora ele já tá maior, né? Mas há uns 5, 6 anos atrás, ele conhecia todo mundo. De tanto ir nos jogos, cada vez que o Palmeiras vinha aqui, ele chegou até a entrar com o Palmeiras de mão. Eu falei, meu Deus. Aí vai, mas o Camarão também ajuda, daí ele... Tá, daí ok. Mas... quando eu vou no Beira-Rio, porque ele adora futebol, ele gosta muito de futebol, ele vai comigo nos jogos. Vai de Inter. Ou não? Mais ou menos. Ele vai de preto, assim. ele não deixa essas coisas aparecerem. Mas, enfim, mas ele tá sempre comigo e tá sempre vibrando junto com todas as nossas conquistas. E ele deve estar super faceiro também, né? Porque o Palmeiras voando no feminino, no masculino. Então a gente tá sempre ali torcendo junto com ele, muitas vezes, né? Porque todas as televisões e os celulares da nossa casa, independente do time que a gente está vendo, pode ter certeza que a gente está assistindo futebol. É isso, Duda. Chegamos ao fim aqui desse primeiro episódio. Eu queria te agradecer, foi ótimo saber um pouco mais sobre a tua história também, né? Boa sorte aí na tua vida, na tua próxima carreira, que tu tenha muito sucesso sempre. Obrigada. E agora vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Mas a certeza de que o futebol feminino, e agora com a missão de transformar as vidas das pessoas, porque através do esporte, porque eu acho que é isso que me faz feliz e me faz ser eu, Duda. E eu tenho certeza que tudo aquilo que eu quis, eu sempre consegui. E agora vamos para mais um novo desafio. É isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou. Não se esqueçam, se inscrevam no canal da Cuboplay. A gente daqui a pouquinho vai ter também uma novidade, uma plataforma da Cuboplay Esportes com todos os esportes possíveis para vocês acompanharem. E deixa o like, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Daqui 2 semanas a gente tá de volta com a próxima convidada, que é a Bruna Benites. Obrigada, até mais!